Muito bem, irmãos, o meu tema, o meu título, o retrato de Deus. Como é Deus? A pergunta tem muitas respostas, mas eu gostaria de sugerir que a maioria dessas respostas, elas falam mais de nós do que a respeito de Deus. Porque todos nós temos essa tendência de criar Deus, a nossa imagem e semelhança. Existe nas universidades hoje uma nova disciplina chamada Sociologia do Conhecimento, ensinada a partir da década de final dos 60, em algumas universidades. A ideia básica dessa disciplina nova é dizer que não existe nenhum conhecimento autônomo. Todo conhecimento, ele é tingido pelas cores de cada pessoa, pela subjetividade de cada pessoa. Assim que para a pessoa se colocam toda a sua ênfase na justiça de Deus, Deus será visto como um severo juiz, distribuindo sentenças às suas criaturas. Ou um caprichoso policial cósmico. Aqueles que colocam toda a ênfase no amor de Deus poderão ter a tendência de ver a Deus como um Papai Noel. Gostaria de lembrar, nesse início, de que a maior característica de Deus não é a justiça. A maior característica de Deus não é o amor. A maior característica de Deus é a santidade. Deus é justo porque Ele é santo. Deus é amor porque Ele é santo. Mas a questão é que o Novo Testamento coloca muita ênfase no fato de que Jesus é a representação de Deus. Jesus é, de fato, a face de Deus na história dos homens. Em várias ocasiões, Jesus disse que quem me vê, a mim vê o Pai. Aquele que me recebe, recebe o Pai que me enviou. O Novo Testamento enfatiza que Jesus veio pintar esse quadro de Deus. Provavelmente um dos quadros mais claros a respeito de Deus que foi pintado por Cristo aparece no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, o capítulo conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho. E o texto 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Em resposta à acusação que lhe é feita pelos austeros representantes do estabelecimento religioso dos seus dias, Jesus conta, então, 3 histórias. Tais histórias não são primariamente uma exposição do Evangelho. Tais histórias são, de fato, uma defesa do Evangelho. Elas representam o poderoso contra-ataque de Cristo, a sua poderosa contra-teologia, diante daqueles para quem a graça de Deus parecia um desperdício. Aqueles que se sentiam indignados diante da afirmação de que Deus se interessa pelos pecadores. As palavras de Jesus ofenderam os líderes religiosos do seu tempo. E provavelmente elas ofendem aqueles ou muitos daqueles que hoje julgam conhecedores de Deus. Uma surpresa no ministério de Cristo é de que Ele atraiu as pessoas menos prováveis, as pessoas de quem os religiosos nem se aproximavam, os enfermos, os pobres, os samaritanos, as mulheres, as crianças, coletores de impostos, todos eles marginalizados dentro do grande sistema social e religioso dos seus dias. O desdém da elite religiosa por essas pessoas de quem Jesus se aproximou e de quem Jesus se tornou amigo e partilhou a mesa. A gente deve lembrar que comer, a expressão é a mesma, partilhar uma refeição, a palavra é a mesma, berita, a palavra para o concerto. Partilhar de uma refeição era estender paz, aceitação. Jesus comia com eles. O que caracterizava essas pessoas não é que elas eram ou que fossem mais pecadores do que os outros, mas porque elas eram
pessoas ordinárias, ignorantes das intrincadas cerimônias religiosas consideradas impuras. O que ofendeu os representantes do judaísmo oficial do primeiro século não foi tanto a resposta dessas pessoas a Cristo, mas a resposta de Cristo a elas. Este homem recebe e come com os pecadores. Era a acusação dupla que os opositores de Cristo lhe fizeram. Aqueles que diziam conhecer a Deus se ofenderam com o tipo de pessoas com quem Jesus se associou. No centro desse confronto entre Cristo e os fariseus está uma compreensão da doutrina de Deus. Afinal, Deus se interessa pelos pecadores, Deus os visita, Deus os acompanha, Deus os recebe. Os fariseus diziam que não. Jesus então conta 3 pequenas histórias para demonstrar, aliás, 2 pequenas histórias e a outra que é de fato a maior parábola do Novo Testamento, para demonstrar o contrário. Essas são as histórias de Deus na linguagem dos homens. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho pródigo. Essas histórias enfatizam, elas têm uma estrutura comum. Elas enfatizam a tragédia da perda, a diligência da busca, a alegria do encontro, da recuperação. Como você se sente quando você perde alguma coisa considerada valiosa? Jesus utiliza um conceito facilmente compreensível. É óbvio que os seres humanos se sentem frustrados, deprimidos e tristes quando eles perdem alguma coisa que eles consideram de valor. Que eles se sentem alegres quando eles encontram o que foi perdido. Mas a estupenda revelação de Cristo é que Deus se sente assim. O ponto principal dessa história não é falar da ovelha, não é falar da moeda ou do filho, isto é, daquilo que fora perdido. O propósito dessas parábolas é focalizar no caráter do pastor, daquele que havia perdido a ovelha, da mulher que havia perdido a moeda, do pai que havia perdido um filho. Essas parábolas revelam como Deus é. Em termos literais, eu nunca perdi uma ovelha. Mas eu já partilhei da angústia da minha filha pequena, andando pela vizinhança na busca do seu cachorrinho. Eu nunca perdi uma moeda valiosa, mas já perdi a minha carteira, com cartões de créditos, com a carteira de motorista, e eu me recordo perfeitamente do pânico, do retorno aos lugares que haviam sido visitados antes, dos telefonemas na tentativa de recuperar esses bens. Em semelhantes circunstâncias, muitos já experimentaram a agonia de ter um filho perdido por algum tempo, num shopping, no aeroporto, o desespero inexprimível de não localizar a criança entre a multidão. Em nível diferente, mas não menos real, é que muitos pais conhecem o sofrimento de saberem que um filho ou uma filha já adultos se encontram perdidos, moral ou espiritualmente. Nesse caso, eles podem até saber aonde o filho ou a filha estejam, mas eles não sabem o que fazer para alcançá-los. Sabemos que eles estão longe, no país distante, desperdiçando os seus recursos, o seu potencial e a sua vida. E talvez apenas um pai ou a mãe que conheça tal dor pode realmente, então, entrar no espírito da parábola contada por Jesus. A lição clara é que, em cada caso, o perdido não foi esquecido. O perdido não perdeu o seu valor. No caso da ovelha, 1 em 100. O pastor deixa as 99 para buscar aquela que estava extraviada. No caso da moeda perdida, 1 em 10. A mulher acende a luz, se ajoelha pelo chão da casa, na procura, na busca da moeda perdida. No caso do filho pródigo, 1 em 2. Na verdade, a história é muito mais profunda do que isso, porque, na verdade, nenhum dos dois havia sobrado, os dois estavam fora.
E o final da história, para antecipar, o final dramático, quando a cortina cai, aquele que estava fora está dentro. E o que estava dentro, ou se pensava estar dentro, permanece fora. Alguns anos atrás, moramos em Toronto. Viajei em uma ocasião de Toronto para Nova York de ônibus. Estava no processo da mudança. E o ônibus parou num pequeno terminal rodoviário na cidade de Buffalo. Eu achei curioso, naquele lugar, uma enorme parede que havia sido transformada num mural com centenas de fotografias. Homens, mulheres, moças, crianças, rapazes, idosos. Em cima daquelas centenas de fotos, homens, mulheres, rapazes, moças, principalmente crianças, filhos de alguém, parentes de alguém. Se colocou em letras bem grandes a seguinte frase: perdidos, mas não esquecidos. Não deixei de, nessa ocasião, associar aquele quadro com a parábola que Jesus conta. Um outro aspecto pungente nas histórias que nós encontramos em Lucas 15 é o caráter pessoal do envolvimento. Nos 3 casos, não é um servo que é mandado para buscar o bem perdido, mas é o próprio dono que, de forma decidida, toma a iniciativa da busca. Assim é Deus. Ele próprio, em pessoa, entrou em cena para recuperar o que se havia perdido. Aqui também, o perdido não for esquecido. A terceira história, que é o foco da nossa reflexão dessa manhã, a parábola do filho pródigo é a mais longa, a mais conhecida, a mais amada, a mais citada das parábolas de Cristo e provavelmente a menos compreendida de todas essas histórias. Ela representa a grande final pincelada no quadro que Jesus pinta de Deus. Certo pai tinha 2 filhos. Jesus começa a história. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a fazenda, a parte da fazenda que me pertence. O pedido desse filho é, no mínimo, ofensivo. Especialistas na cultura oriental, eles sugerem que o pedido do filho equivale a um desejo de morte, porque só com a morte do pai ele poderia, de fato, ter acesso à herança. O pedido do filho fere, parte, esmaga o coração do pai, porque a sua única preocupação desse filho é com a propriedade. O pai poderia ter negado o pedido, poderia ter obrigado o seu filho a ficar, mas do que isso adiantaria? O seu filho já está emocionalmente distante. Aqui está, irmãos, amigos, o ponto vulnerável do amor. O amor pode ser rejeitado. O amor pode ser desprezado. Mais tarde, em seu retorno, o moço seria, sobretudo, açoitado pela culpa de que ele não apenas não fora bom, mas que ele havia também desprezado a bondade. A parábola revela que Deus, ou o coração de Deus, não viola a nossa vontade. Deus oferece espaço para que as nossas escolhas sejam tomadas, mesmo sabendo que muitas vezes aquilo que queremos é precisamente aquilo que nos destrói. Liberdade é a fantasia de milhões de jovens na busca do desconhecido. Eles querem se encontrar. Tenho que me encontrar, tenho ouvido alguns dizer, mas eu gostaria de dizer que nós não temos nenhum eu para ser encontrado, nós temos um eu para ser desenvolvido. O jovem da parábola havia decidido viver de maneira independente, seguir o seu próprio caminho na busca da felicidade e da emancipação. Antes das ideias de Freud, ao julgar que o prazer é a grande força das ações das pessoas, ou de Nietzsche, ao afirmar que o poder, a busca do poder, é a grande força que motiva as pessoas. Blaise Pascal havia escrito que a felicidade, ou a busca da felicidade, é a grande busca do coração humano. Isso quer dizer que mesmo no sexo, no prazer, ou mesmo na busca de posições de força, a busca do coração humano
é a busca da felicidade. O grande problema é que buscamos a felicidade nos lugares errados, onde ela não pode ser encontrada, nas buscas erradas da vida. E isso é o que nós não vemos. Nós já estamos permitindo que os fios do vento comecem a tecer a capa das nossas maiores agonias. A audiência judaica teria esperado que o pai da história, irado, recusasse as exigências do filho. Mas esse não era um pai típico. Generosamente, ele oferece possessão imediata ao seu filho mais jovem da sua parte na propriedade. Geralmente, isso seria 1/3. Em circunstâncias, poderia ser talvez menor. Mas apenas alguns dias, segundo o relato, o filho já havia transformado em cash, havia vendido a sua parte da propriedade. E diz o texto no verso 3 do capítulo 15, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra distante. Além da sua atitude de desrespeito, de insulto ao pai, uma vez que, numa sociedade agrária, as terras não possuíam as pessoas eram possuídas pela terra. Não se vendia uma fazenda. O seu ato é um ato de insulto. O jovem também, em segundo lugar, deixa claro que ele não pretendia voltar. O que planejava ele? Provavelmente entrar no mundo próspero e comercial dos gentios. Mas isto ainda estava no ventre do futuro. A realidade, em geral, tem a sua forma cruel de surpreender, de desmascarar nossas fantasias, de acordar-nos dos nossos sonhos, até onde a busca da emancipação e da felicidade conduz o jovem da parábola. Segundo Jesus, ele é levado ao país distante. Que país é esse? Aonde ele fica? Geograficamente, o país distante provavelmente ficava entre os gentios, caracterizado pelos valores pagãos, marcado pela moralidade pagã. Espiritualmente, o país distante é a inconsciência de Deus, é a distância de Deus. O país distante é viver como se Deus não existisse. E distante o jovem persegue a sua fantasia. E lá, disse o texto ainda, ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. No país distante, o rapaz passou a viver a sua liberdade ilusória, como atestado em fontes da antiguidade. Jovens que saíam de casa, levando a sua herança, gastavam os seus bens em vinho, mulheres e canções. No judaísmo, a conduta desse filho era duplamente reprovável. Não apenas pelo estilo de vida de dissipação, mas também pelo fato de dissipar aquilo que deveria servir, segundo a compreensão do Antigo Testamento, para assistirem financeiramente os pais idosos em caso de necessidade. Gradualmente, o jovem dessa história desceu ao seu próprio inferno. Os amigos duraram enquanto durou o dinheiro. Observe a sequência trágica. Ele perdeu o dinheiro, começou a padecer necessidades, e ninguém lhe dava nada. Lucas 15, 14 a 16. O jovem da história de Jesus havia feito da vida um carnaval. Dias alegres, noites deslumbrantes. Mas ele tinha um encontro marcado com o desastre. Sua aparência radiante de príncipe tornou-se imersa em depressão e tristeza. Suas roupas custosas tornaram-se em trapos. As leis, os conselhos, a sabedoria que desprezamos tornam-se irmãos amigos em anjos vingadores. Há caminhos que aos homens parecem ser direito, mas o final deles são caminhos de morte, diz o sábio em Provérbios 14, 12. A história desse filho, amigos, é a nossa história. A história desse filho é a nossa biografia. Todos nós andávamos desviados como ovelhas que não tem pastor. Em nossa cegueira, na nossa rebelião, nós tentamos criar nossos pequenos paraísos. Nossa felicidade própria, baseada em miragens de sucesso, de dinheiro,
prazeres, realizações pessoais, apenas para descobrir o sabor amargo da decepção e do engano das nossas escolhas, e assim terminamos apenas com o gosto de cinza nos lábios. Ele foi empregado por um gentio para apacentar porcos, uma atividade nem mesmo imaginável para um judeu. A guarda do sábado, a observância dos rituais, das leis, a aderência às leis judaicas seria impossível agora. Na verdade, o texto sugere que, ao aceitar esse emprego, nós estamos diante de uma apostasia completa da sua identidade, que aparece desfigurada e esquecida. Mas o seu desespero desconhece o orgulho, a fome desconhece escrúpulos, suas ilusões passaram como um fogo de artifício. Ele que havia sonhado com liberdade e felicidade, termina poluído na companhia imunda. Mas ninguém lhe dava nada, conclui o relato. Nesse ponto, nós associamos o texto com um quadro comum que ilustra os livros, que pinta o jovem mal vestido, assentado com a cabeça pendida nos joelhos, cercado de porcos. Praticamente muito pouco havia sobrado do rapaz que havia saído de casa. Se Jesus tivesse parado aqui, nesse ponto da história, os seus críticos teriam batido palmas de entusiasmo como um sinal de aprovação. Você está correto. Teriam eles dito, isto é precisamente o que acontece ao pecador. Ele recebe o que merece na companhia dos porcos, mas não é aí que Jesus termina. O Salvador deseja ter o filho perdido de volta na presença do Pai. O ponto de retorno da parábola é extraordinário. Jesus disse que o moço caiu em si, verso 17. As palavras de Cristo são profundamente reveladoras. Caindo em si, isto significa que quando ele abandonou o seu pai, o jovem não estava em si, ou estava fora de si. Todo abandono de Deus, irmãos, amigos, todo abandono de Deus é um ato de insanidade. Está fora de si todo aquele que busca ser feliz longe de Deus e cria substitutos precários. Tal busca é uma forma de demência, pois o país distante não pode ser o nosso lar. O país distante será sempre terra estranha. Observe-se que Jesus não trata o pecado com leviandade. Jesus pintou suas trágicas consequências com terrível fidelidade, mas ele não podia crer que separação de Deus seja um ato de genuína humanidade, caindo em si. Esse é o extraordinário otimismo de Cristo. Cair em si é voltar-se para uma compreensão realista de Deus, de nós próprios e do pecado. O jovem começa então a ver as coisas com clareza pela primeira vez. Afinal, o lar não era um lugar tão ruim assim. Ele começa a compreender que ele havia perdido o seu status de filho. Uma resolução incontrolável explode dentro dele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O filho então prepara o seu confiteor, o seu discurso de admissão de culpa, sua demonstração de arrependimento. Direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado o teu filho ou teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Os trabalhadores, os jornaleiros, eram diaristas, pessoas que tinham uma condição inferior às do servo da casa, que gozavam de maior intimidade. Ele saíra de casa dizendo, dá-me. E ele volta dizendo, trata-me como um servo, como um jornaleiro. À distância ele se lembra do seu pai. Ele se lembra
do seu amor, da sua bondade. Emergem na sua mente fragmentos de memórias que vem à lembrança. Esta, irmãos, é a base da sua iniciativa de retorno. As memórias do Pai. As lágrimas não podem ser controladas. O pai, note, não manda perseguir o filho, não vai atrás dele, mas está presente na lembrança do rapaz. Quando este sofria de fome e miséria, na companhia da sua vara de porcos. Sem escusas, ele resume: voltar, assumir a responsabilidade das suas ações, reconhecer os seus erros. Ele havia saído de casa pensando: eu tenho que ser eu mesmo, mas descobre que a sua verdadeira identidade não pode ser encontrada à distância, em indulgência com as suas fantasias. Ele havia partido na tentativa de encontrar a sua liberdade, e termina algemado. Algemado à falta de esperança. E à distância entre os porcos, ele chega a compreender a glória da casa do Pai. Ele perdeu o status de filho, imagina ele, mas mesmo como um diarista, lar é lar. Ele não esperava, ou mesmo talvez nem desejasse, nenhum tratamento preferencial, apenas uma oportunidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Não há lugar, irmãos, mais difícil de se voltar, ou não há lugares mais difíceis de retornarmos do que os lugares dos nossos fracassos. Os lugares dos nossos fracassos são lugares cruéis. As ações desse moço haviam sido objeto de conversas na pequena vila. Ele sabia que voltar seria admitir o seu engano, o seu erro, sem nenhuma escusa. Ser forçado a se deparar com a sua vergonha. Voltar para casa com o cheiro de porcos, com os trapos do seu fracasso. Esta era provavelmente a sua humilhação final. Note, porém, que Jesus não disse que ele resolveu voltar para a sua vila. Jesus não disse que ele resolveu voltar para o seu antigo lar. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Então, quando Jesus descreve o Pai, nós percebemos o mais surpreendente dos fatos. Esse não é uma figura austera que tinha desertado seu filho, banido das suas afeições, ou arrancado o rapaz da sua memória e do seu coração. Há muito tempo, ou alguns anos atrás, quando pastor de uma igreja na América, uma mãe me procurou e pediu: pastor, você poderia visitar meu esposo? A nossa filha saiu de casa. O meu esposo não tem nenhuma emoção, nenhum sentimento por ela. Foi visitar o homem. Fez o preâmbulo. Ao iniciar falando da sua filha, ele olhou para mim e disse: de que filha você está falando? Não tenho nenhuma filha. Talvez as palavras mais tristes que tenho ouvido. Esse pai da história. Não temos aqui nenhum pai neurótico, incapaz de sentir os arranhões, as machucaduras do filho. E vinha ele longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai o vê à distância. A implicação é extraordinária. Aqui está um pai não apenas que deseja receber o filho, mas que espera por ele. Dia após dia, nunca deixou de esperar por seu filho. Apenas o amor poderia reconhecer esse filho debaixo dos andrajos que o cobrem. E isto porque, segundo Ellen White, o amor tem bons olhos. O pai discerne o seu filho enquanto esse caminha à distância,
devemos notar o momento. O filho ainda não havia chegado, o filho estava ainda longe para expressar o seu arrependimento, como os judeus esperariam, mas a graça do Pai já está presente e atuante. A doutrina do arrependimento na religião judaica provia a expiação, desde que tal arrependimento fosse sincero e acompanhado de mudança, de reparação. No judaísmo posterior, os rabis ensinavam que se alguém dá um passo para Deus, Deus então se aproxima dele. Aparentemente, o arrependimento do filho pródigo parece preceder o perdão. Mas isto, irmãos, e aqui a gente tem que atentar para a história, por isso que eu disse que ela é muito mal compreendida. Isto é porque o jovem procede de acordo com o conceito judaico de arrependimento. Entretanto, a conduta do pai revela um princípio diferente. Para entender a história, devemos lembrar que no Oriente, um homem idoso, respeitado, não poderia nunca correr publicamente. Tal ato era considerado inapropriado, indigno, uma humilhação absurda. Mesmo nos nossos dias, as pessoas que se julgam importantes reprimem as suas emoções em público, considerando tal ato um sinal de fraqueza. Mas o pai da parábola de Jesus é apoderado pela compaixão. Desconsidera todos os protocolos e etiquetas. Ele se eleva acima da cultura, corre ao encontro do filho, como pintado na tela de Rembrandt. A óleo, o pai que busca o filho. Correndo, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Aqui nós encontramos o elemento redentivo da história. A humilhação do pai. Correndo, lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Ternamente ou muitas vezes, as duas traduções seriam possíveis. O pai quer ter certeza de que ele é o primeiro da vila a encontrar-se com o seu filho, para protegê-lo das críticas ou das atitudes hostis e julgadoras dos outros, das faces carrancudas. O pai não quer correr o risco de que os outros desanimem o seu filho. Que ele seja desencorajado pela zombaria ou pelo desdém e acabe desistindo. O gesto do pai deixa os observadores atônitos. Ele se lança ao pescoço desse estranho, vestido em trapos e o cobre de beijos. Os moradores do vilarejo não poderiam ter antecipado uma cena do dramático reencontro entre pai e filho. O pai segura o rapaz e o aperta contra o peito, impedindo que ele caia de joelhos, posição de subserviência. Ele nem mesmo permite que o seu filho complete o discurso que ele havia ensaiado. A confissão e o pedido do filho que retorna são sufocados pela bondade do pai, que havia despertado tais sentimentos nele. Surpreendentemente, o pai não pronuncia nenhuma palavra ao filho, mas as suas ações dizem tudo. Depressa ordena aos servos, tragam a melhor veste. A roupa festiva usada em grandes ocasiões. Depressa. O meu garoto é o hóspede de honra. Coloque-lhe nas mãos, ou na mão, um anel. Não um anel ornamento, mas um anel sinete, símbolo de autoridade, de restauração. Coloca-lhe a sandália nos pés, porque apenas os servos andavam descalços. O que esse pai está dizendo é que todas as marcas do país distante devem ser esquecidas e apagadas. Ele ordena que preparem
o novilho cevado e comece a celebração, justificando a sua atitude com palavras que explodem de gozo. Comamos e nos regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Observe-se como neste ponto, e justamente nele, a alegria é pintada com as cores mais fartas e abundantes. Muitos artistas, descrevendo a história, colocam a ênfase da alegria no país distante, enquanto o jovem tinha dinheiro e amigos. Esta não é a cena de Cristo. As alegrias fugidias do país distante não poderiam se comparar com o gozo exuberante que irrompe na celebração do Pai. Queridos, esse é o tipo de Deus revelado por Jesus Cristo. A proximidade de Deus é descrita no mistério da palavra Pai. Nos lábios de Cristo, uma noção ausente em todas as religiões. Nós não a encontramos entre os 99 nomes de Deus do islamismo, no budismo ou no hinduísmo. Abba, o termo aramaico. E o Espírito, diz o apóstolo Paulo, confirma com o nosso Espírito, Abba. Somos filhos de Deus. Conceito frequentemente utilizado por Cristo para descrever a Deus. O termo reflete extrema intimidade. Equivale ao nosso paizinho, ou o painho dos nossos queridos irmãos do Nordeste, ou ainda ao carinhoso e íntimo termo daddy do inglês. No Antigo Testamento, o judaísmo conhece a noção da paternidade divina, mas a paternidade divina aplicada ao povo, à nação. Jesus, ou nele a relação pai e filho, não trata com a nação, mas em termos pessoais. Além disso, não são apenas os piedosos que são descritos como filhos de Deus. Jesus disse, porque Deus é Pai tanto de bons como de injustos. Mateus 5,45. Esse é o poder da graça. O poder da graça em transformar as pessoas, alcançá-las. A parábola de Jesus não coloca ênfase na indignidade do filho, mas no amor do Pai. Tudo perdoado, tudo esquecido. Os dias de fome e do convívio com os porcos estão no passado. E com um toque de mestre, Jesus leva a história ao clímax final. Uma festa é preparada para celebrar o retorno do seu filho. Nenhuma palavra de recriminação moralista, nenhuma exigência de prestação de contas, nenhuma condição imposta, nenhum tempo de prova, nenhum período de disciplina para observação, nenhuma quarentena ou penitência é exigida. O clímax da história contada por Jesus é, no mínimo, ofensiva à sua audiência judaica. Os fariseus teriam aplaudido a narrativa se o pai tivesse demandado arrependimento e prova pública de mudança, de emenda, antes de receber de volta o filho. Arrependimento era o coração da teologia farisaica. Ele precedia a aceitação e o perdão divino, envolvendo um período de prova, de separação, para tornar evidente a sua autenticidade. Os sinceramente religiosos se sentiram chocados pelos ensinos desse jovem rabi, que parece subverter a ideia de Deus na doutrina farisaica. A história do filho pródigo, a última do trio dessas parábolas de Cristo em Lucas 15, nela Jesus conta, ou estabelece, a sua defesa em aceitar, em comer, em receber na sua mesa os pecadores, mesmo antes que eles se arrependessem. A parábola de Cristo subverte o retrato de Deus pintado pela tradição do judaísmo. Segundo Jesus, Deus não exige reforma
e santificação antes de aceitar os que o buscam. Ele não espera transformação moral ou mesmo o nosso arrependimento para nos receber. Ouçam o que eu estou dizendo. Pode parecer ofensivo a algumas pessoas. Tão importante quanto reforma, quanto transformação e arrependimento sejam, eles não são a base pela qual nós somos aceitos por Deus, mas o resultado dessa aceitação. Em outras palavras, é a aceitação divina que causa o arrependimento. Algumas vezes nós falamos justificação pela fé, e às vezes estamos dando a entender que a fé é o elemento primário ou básico da justificação. Quando nós eliminamos o elemento da graça, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, a base da salvação é a graça. A fé é apenas um instrumento pelo qual nós a recebemos. Mas quando nós anulamos, amputamos o elemento da graça na salvação, nós corremos o risco de tornar a fé um outro tipo de obras. Dependendo de que nós produzamos fé. A própria fé é um dom. Meus queridos irmãos, nós não fazemos nenhuma contribuição para a nossa salvação. Nenhuma contribuição, exceto uma, o nosso pecado, do qual devemos ser libertos. Mas eu não estou sozinho aqui. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 189, ela observa: os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse o pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: esse homem come com os pecadores. Conforme a sua suposição, Jesus não deveria permitir que pessoa alguma a ele se achegasse sem ter se arrependido. Cristo ensina, continua ela, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele revela o seu amor para que nos arrependamos. Fecha aspas. Algumas vezes dizemos que dizemos às pessoas, você tem que procurar a Deus. E com isso nós damos a entender, ou sugerimos que é Deus quem está perdido. Meu querido irmão, antes de você ter a brilhante ideia de procurar a Jesus, procurar a Deus, ele já estava buscando por você. Em comovente simplicidade, Jesus descreve como Deus é. A sua bondade, a sua graça, a sua infinita misericórdia. Esse é o Deus a quem Jesus representou, o Deus que recebe os envergonhados, os cegos, os leprosos, os imundos, que não nega a culpa deles, mas que a perdoa e cura. Querido amigo, irmão, irmã, jovem, encontra-se você hoje no país distante, alienado de Deus, alienado de você mesmo? Chegou você ao fim das suas ilusões? Sua jornada parece ter chegado ao final numa viela sem saída? Está você desanimado, deprimido pelos descaminhos da vida que o levaram a viver longe do Pai, imaginando que não há esperança para o seu caso? Eu tenho dito através dos anos que a maior vitória do diabo sobre nós não é nem mesmo quando ele nos leva a cair, mas quando ele nos convence, lá no chão, de que para o nosso caso não há esperança. Aqui está o Deus que Jesus veio revelar, aquele que justifica o ímpio, Romanos 4, verso 5, que purifica, que restaura, que não apenas oferece roupas de linho puro, mas que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o Deus do Evangelho,
que celebra e se regozija com a volta do perdido, que corre ao encontro deles, que estende o seu braço para recebê-los e abraçá-los. O Deus que agora mesmo pode tornar você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Você pode sair da igreja hoje uma nova pessoa. O Deus que recebe pecadores, que pode dizer a você hoje mesmo, nesse instante, com júbilo que invade o universo: bem-vindo ao lar. A estátua do Cristo Redentor, considerada uma das maravilhas do mundo, hoje, ela pesa 1.145 toneladas de concreto e de ferro. Dentro dos seus braços abertos correm 30 metros de um túnel. Mas sabe qual é um grande problema da Estátua da Liberdade, do Cristo representado daquela forma? Ele não tem olhos. Ou ele está de olhos fechados. Esse não é o Cristo dos Evangelhos. A revista americana US Today, alguns anos atrás, publicou uma entrevista feita entre os milionários americanos, pessoas que ganham mais de $250 mil por ano e que têm, no mínimo, um patrimônio de $2.500 mil. A pergunta era o que esses ricos pagariam se eles estivessem dispostos a comprar. O que eles comprariam? A surpreendente lista disse que alguns estariam dispostos a pagar $55 mil para ser presidente da nação. Outros pagariam 85. Segundo lugar, de baixo para cima, $83 mil por uma grande beleza. Havia aqueles que pagariam $206 mil para o reencontro com um amor perdido. Aqueles que pagariam $259 mil por juventude eterna. Os que pagariam $285 mil por talento. Em antepenúltimo lugar, os que pagariam $407 mil por um grande intelecto. Em penúltimo lugar, os que pagariam $467 mil por um verdadeiro amor. E em primeiro lugar, os que pagariam $640 mil por um lugar no reino dos céus. Não é estranho que as pessoas querem pagar aquilo que é de graça? De graça para você, custou tudo para ele.